Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bolsinha infantil. Como tá chegando aí o mês das crianças, eu pensei em fazer uma bolsinha bem fofinha, bonitinha. Olha. E o legal é que ela é com perna de calça jeans, então a gente vai fazer reciclando. Se vocês gostarem, deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando e que vocês estão interagindo com o canal, porque ele tá desinscrevendo as pessoas que não interagem com o canal. Ele entende como a pessoa não tá gostando mais daquele conteúdo, não manda notificação, tá? Então ativa o sininho de notificação e deixa o seu gostei se você gostou, ok? Eu espero que vocês gostem. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal e compartilhe o vídeo aí, tá, gente, nas redes sociais. Então é isso. Vamos fazer arte? Nós vamos precisar de uma perna de calça. Inclusive, essa perna é de uma outra bolsa que eu já fiz e que eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês. Bom, toda calça, toda perna de calça jeans, ela tem uma parte que é mais estreita do que a outra. A parte geralmente da frente é um pouco mais estreita do que a parte de trás. Notem que tá passando um pouquinho? Então, essa é a parte de trás. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir certinho a mesma quantidade que passar de um lado, que passe também do outro. Então, se passou meio centímetro para lá, tira meio centímetro para cá também e deixa bem divididinha essa perna, tá? Se for possível, põe um alfinete para firmar, para não sair fora, pra gente deixar no meio bem certinho. Ó, tudo certinho. Então, agora a gente vai cortar a bolsa do jeito que a gente quer. O que acontece? Essa parte que eu dobrei ficou o tamanho que eu quero a minha bolsa. Então, cada um vai pôr o tamanho que quiser, tá, gente? Então, eu marquei, dobrei a perna, marquei o lugar. Aí, eu vou dobrar mais uma vez pra cima pra mim saber qual o tamanho da aba que eu quero, tá? Que é o fechamento. Eu pus 15 centímetros de aba, né? De fechamento. E aí, divide o lado certinho ali, o meio certinho, quanto que tá sobrando de cada lado, para não ficar torto o nosso corte aqui. Eu deixei 4 dedos, já contando com a parte que a gente vai costurar no fundo. E eu vou cortar aqui retinho, tirando a parte que a gente não vai precisar. Então, a minha aba de fechamento é essa. E a minha bolsa é a de baixo. Então, eu marquei direitinho onde vai ser a abertura da bolsa e vou marcar com um giz. Pode ser um giz daqueles normais de escrever em quadro ou giz de costura mesmo. E aí, gente, nesse risco que a gente fez, que deu 15 centímetros, a parte de cima deu 15, que é o fechamento, e a parte de baixo deu 26, parece. A gente vai agora recortar a abertura da bolsa, né? Então, nas quinas, eu vou entrar com a tesoura no meio e vou cortar entre as pernas, né? Até no risco, de um lado e do outro. E aí, a gente vai cortar em cima do risco que a gente fez.
E o molde da bolsa tá pronto. Então, agora eu vou fazer o forro. A gente vai usar o feltro para fazer o forro, mas pode usar qualquer outro tecido. O bom do feltro é que ele também ajuda a firmar a bolsa, né, a ficar mais firme. Eu pus ele dobrado e pus a parte que eu cortei da calça em cima do feltro, tá? E aí eu vou riscar, eu pus um pouco pra cima porque tem um cortezinho ali na ponta que eu não vou, se eu cortar em cima vai ficar errado. Então, eu vou riscar em volta da bolsa. Nas laterais, eu não vou riscar pertinho, eu vou riscar com sobra de costura. Então, eu tô riscando meio centímetro mais ou menos. Quando chegar aqui no corte, eu vou fazer o cortezinho também, tá? A quininha. E aí, eu começo a riscar em volta de novo na aba que é o fechamento da bolsa. Volto meio centímetro e risco de novo meio centímetro de diferença nas laterais, porque as laterais da bolsa já tá fechada, né? E no feltro no forro a gente vai precisar de fechar. Então, eu corto essa quininha e corto os meios centímetros sobrando, que a gente vai costurar aqui para fechar, então precisa dessa sobra de tecido. E embaixo eu vou cortar rente a bolsa porque ela não tá costurada ainda, então não vai dar diferença quando eu costurar ela e costurar o forro, tá? E aí, a parte de cima, que é a aba que vai fechar a bolsa, eu vou abrir o feltro e cortar só a parte de cima. Não tô cortando os dois feltros que tá um em cima do outro, tô cortando só a parte de cima do feltro. E aí, depois disso, eu vou virar a aba, né? Ó, cortei a parte de cima, então eu vou dobrar a parte da aba que vai fechar a bolsa. Vou dobrar direitinho as duas partes e vou cortar reto. E o nosso forro já tá cortadinho. Então, nós vamos agora só fechar o forro da bolsa. Então, eu vou costurar primeiro as laterais, né, onde tá o piquezinho ali, só as duas laterais. Eu vou deixar 4 dedos de distância do fundo, ali no fundo, e vou costurar meio centímetro em volta dela até no piquezinho, tá? Do fundo onde eu marquei até no piquezinho. E não esqueça, gente, de fazer retrocesso também, tá? Embaixo, nas duas marcas e em cima. Costurei já, deixei aquela parte dos 4 dedos abertinha e fechei a bolsa, o forro. Vou cortar as quininhas dela, com cuidado para não cortar onde a gente costurou. E aí, agora a gente vai fazer a bolsa. Vou virar ela pro lado avesso, a perna. Põe no lugar certinho as quininhas, tá, gente? Arruma bem direitinho. E aí, eu vou costurar reto embaixo. Costurei já. Vou pegar o forro, né? E vou virar o forro pro lado direito. Com a bolsa do lado avesso e o forro do lado direito, arruma bem os cantinhos, tá? A gente vai vestir o forro com a bolsa. Lado direito do forro, dentro da bolsa do lado avesso. Então, vai ficar direito com direito. E vou arrumar ela direitinho dentro, né, uma da outra.
vou arrumar bem as quininhas, que elas têm que ficar, ó, a costura em cima da quininha que a gente cortou da bolsa. Ó, costura do forro com a quininha da bolsa, do corte. E aí eu vou pôr um alfinete para ajudar a não sair fora do lugar aqui. E vou fazer isso do outro lado também. E aí, gente, é só passar uma costurinha em volta, aqui da aba, né, prendendo o forro com a bolsa. Então, arruma bem direitinho. O importante é a quininha ficar certinha, tá? Não tem problema se sobrar um pouquinho do forro pra cima, não. Porque a quina embaixo é que tem que ficar certinha. E aí, gente, ó, notem que um lado meu ficou um pouquinho mais largo, porque essa calça já tinha sido apertada um pouco. Então, tinha tirado um pouco da costura da sobra lateral. Mas aí não tem problema, a gente vai passar uma costurinha em volta de meio centímetro em volta dela toda e aqui nessa parte da frente. Prendendo o forro na bolsa. Outra coisa é a alça. Então, eu peguei um cordão, esse cordão meu, ele não é de algodão, ele é de sintético, mas pode ser de algodão, pode ser qualquer tipo de alça que vocês quiserem. Eu cortei 76 centímetros de tamanho. E aí, antes de bater a costura, a gente vai pôr a alça, prender ela do lado da bolsa, bem pertinho da quininha, daquela quininha que a gente vai fazer a curvinha ali. Então, põe ele pra dentro, deixa um dedo sobrando, pus bem pertinho da quininha. Deixei um dedo sobrando de cordão pra fora. Vou prender ele com alfinete pra não sair fora. E dá uma retrocedidazinha na máquina em cima dele pra ficar bem firme, tá, gente? Põe o cordão todo pra dentro, de um lado e do outro, e deixa um dedinho passando de cada lado pra fora. Passei já a costura em volta de toda a bolsa, prendendo no feltro, né? E prendendo também as alças. A minha alça, como é de sintético, eu passei o isqueiro na beiradinha para não desfiar. Nas quininhas, a gente vai dar um piquezinho ali, ó. Tá vendo? Em cada quininha que deu. Antes de virar pro lado direito, tá? Queima o cordão, se for de sintético, tá, gente? Pra não desfiar a beiradinha. Corta a quininha também em cima, no quadradinho da tampa da bolsa. E aí, a gente vai virar pro lado direito por aquele lugar que a gente deixou aberto no forro, tá? Os 4 dedinhos que a gente deixou aberto, a gente vira pro lado direito a bolsa.
E aí essa abertura que a gente deixou, arruma bem os cantinhos, tá, da bolsa. Eu, do jeito que tá, que eu cortei a calça para fazer a outra bolsa, eu deixei, eu não mexi, então ficou meio arredondada ali o fundinho. Mas se quiser, pode fazer um fundinho quadrado, com igual caixinha de leite, ou então pode fazer mais arredondadinho também, não tem problema não. E aí, onde a gente fez a abertura para virar para o lado direito no forro, a gente vai costurar, dobra para dentro as duas partezinhas. Bem direitinho, tá? E costura ali, passa uma costurinha em cima, prendendo para fechar essa parte. Pode ser na máquina mesmo, ou na mão. E aí tá pronto a nossa bolsa. É só jogar o forro para dentro. E aí, gente, para ficar mais firmezinha essa bolsa, quem não quiser não precisa, tá? Mas eu fiz que foi essa parte, como eu falei, quem quiser pode arredondar mais ou fazer um cantinho quadrado. Para ficar mais firme, eu fiz, mas não precisa quem não quiser, que é passar uma costurinha em volta, né, na beiradinha de toda essa parte que a gente prendeu, para ficar mais estruturadinha, mais firminha. Mas quem não quiser não precisa, tá? Então, eu passei uma costurinha em volta aqui de toda, em volta de toda a bolsa, que é onde eu fechei, só para estruturar mesmo. E aí agora a gente vai pôr um velcro para fechar ela. Quem quiser pode usar algum outro tipo de botão, se quiser também. Então essa parte mais ásperazinha do velcro eu vou pôr na parte de cima, no feltro, tá? Então mede ali o meio mais ou menos da tampa e costura ele em cima. Eu tô costurando porque vai ajudar a firmar o feltro no jeans, já que a gente vai puxar toda hora ali, então fica mais firmezinho. E a outra parte do velcro, eu vou só colar mesmo na parte de baixo, porque o tecido jeans já é firme, então não tem necessidade de costurar, mas quem quiser costurar pode também. E aí eu passo cola no velcro, em cima já coladinho no outro, para quando eu fechar, já vai ficar colado no lugar certinho. E aí é só soltar e acabar de dar uma firmadinha para colar, ficar bem coladinho. Tá pronta a bolsinha, então agora a gente vai fazer um acabamento nela para ficar bem infantil, bem bonitinha, tá? Então, eu vou precisar de círculos de 5 centímetros. E aí a gente só vai colar, passar cola e numa pontinha do círculo e colar assim, só. Tô usando cola quente. Ah, gente, a cola do velcro, pode ser cola quente, pode ser cola de silicone, pode ser cola universal, se quiser mais firme, tá? Eu usei a cola de silicone.
E aí, a gente vai marcar o meio. Eu vou pôr uma carinha de boneca no meio dessa rosa que eu vou fazer na tampa. É simples, eu só cortei um círculo de tecido 100% algodão e fechei igual um fuxiquinho, enchi, pintei a carinha. Eu tenho já um vídeo mostrando, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E é muito fácil de fazer. Então, eu fiz uma carinha de boneca, que eu vou usar como centro da flor. Mas quem quiser pode usar outro tipo de coisa também, um botão normal. E aí, põe e mede mais ou menos onde vai ficar. E com qualquer coisa que dê para marcar um círculo, vocês façam um círculo, mede direitinho o meio e marca um círculo com um lápis. Pra gente saber onde colar as pétalas direitinho. Tá? Esse círculo é como se fosse a carinha. Então, eu vou colar as pétalas em volta dele, com cola quente mesmo. A cola quente, ela não sai, tá, gente? Pode lavar depois que não vai sair. E aí, eu colei uma pétala, uma do ladinho da outra, sobrepondo um pouquinho em cima da outra. E aí, a gente vai pegar mais algumas e partir no meio e fazer mais um outro miolinho para dar um contraste em cima dessas pétalas ali. Então, eu parti o mesmo círculo de 5 centímetros no meio e com uma linha e uma agulha, a gente vai alinhavar essas pétalas, né, pelo lado cortado dela. Então, faça um nozinho na beiradinha e vai alinhavando. Vai pondo uma sobre a outra, prendendo as duas juntas e vai alinhavando até acabar todas as pétalas. E aí, é só pegar as duas pontinhas, pôr uma em cima da outra e fazer um nozinho do lado avesso. Mede, tá? Pra saber a distância, que não precisa de franzir ela toda. A não ser que queira pôr mais quantidade de pétala, tá? Mas se não quiser, só medir ali a distância que deu e fazer um nozinho prendendo elas. Eu usei 9 pétalas na rosa maior. E usei 3 cortadas ao meio na menor. E aí, é só colar uma em cima da outra. Só passar um pouquinho de cola ali na beiradinha da menorzinha. E sobrepor em cima da que a gente já colou. E aí, é só colar a carinha no meio. E aí, com a carinha já colada, a gente vai pegar uma lã e vai fazer o cabelinho dela. Porque eu vou fazer uma bonequinha. Se quisesse, poderia deixar só o miolinho com a carinha também, ficaria bonitinho, tá? Mede o tamanho que vocês querem, o cabelo. E eu dei 8 voltas, porque minha lã é um pouco mais grossa. Se fosse mais fininha, poderia dar mais, tá? Ó, dei 8 voltas. E vou amarrar, não vou amarrar no meio, vou amarrar um pouquinho do lado do meio. Porque eu vou pôr o meu cabelinho de ladinho. Se eu fosse colar ele no meio da carinha, eu poderia amarrar no meio.
Vou amarrar outro pedacinho de lã, 2 dedos abaixo do lugar que eu já tinha amarrado. Dá 2 nozinhos, tá, gente? E vou amarrar outro pedacinho de lã, 3 dedos pro outro lado. Esse é um modelinho de cabelo, tá, gente? Mas pode pôr o modelinho que vocês quiserem, que acharem bonitinho. Ó, os 2 dedos vai ficar pro lado esquerdo e os 3 dedos pro lado direito. Então, ela vai ficar um pouquinho de lado o cabelo, né? Vou juntar os 2 nozinhos que eu dei na parte de baixo e vou acertar. Que vai ser os rabinhos, né, do cabelo. Então, eu acertei os 2 para ficar do mesmo tamanho. Então, eu vou passar cola. Meçam, tá, gente, na cabecinha. Olha direitinho se tá no lugar certinho. Vou passar um pingo de cola ali onde eu vou colar o primeiro ponto, que é meio de ladinho na cabeça. E aí, eu vou passar mais um ponto de cola no outro amarradinho e vou colar do lado do rostinho. E o outro nozinho que eu fiz, meçam para olhar direitinho se vai ficar no mesmo rumo um do outro, tá? Que são dois, tipo 2 Maria Chiquinha ali, uma de um lado, outra do outro. E aí, depois de arrumadinho, a gente vai dar o acabamento, né, no rostinho da boneca. Então, eu vou pôr um lacinho de cada lado ali do rabinho de cabelo dela. E vou pôr um lacinho embaixo também para dar um toquezinho, né? Não ficar tão flutuante a cabecinha. E tá pronta a nossa bolsinha infantil. Eu acho que as meninas vão gostar, dá pra carregar várias coisinhas ali dentro, que menina gosta, né? O brinquedinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que quem for presentear goste também, porque é uma coisa bem menina. Então, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.